O governo do Japão pretende mais do que dobrar a geração nuclear do país. Isso ainda sem abandonar as metas de redução de carbono. Essa revisão da política energética prevê ampliar de novo o uso das plantas nucleares para conseguir sustentar a demanda por energia. A nova proposta diz que a energia nuclear deve responder por 20% do fornecimento de energia do Japão em 2040, em comparação com apenas 8,5% em 2023. Enquanto isso, o país pretende expandir as energias renováveis para 40% a 50% e reduzir a energia movida a carvão. O Ministério da Indústria apresentou a minuta do plano para a revisão final pelo painel de 16 membros. A maioria deles é pró-nuclear, sendo integrantes de empresas, acadêmicos e grupos civis. O texto prega que a energia nuclear seja usada em seu máximo, revertendo uma política de eliminação gradual adotada há 13 anos, depois do desastre com a usina de Fukushima, que teve reatores afetados por um terremoto e uma tsunami. O plano deve receber a aprovação do Executivo em março e vai substituir a atual política energética, que é do ano de 2021. Sobre isso, conversamos com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, no quadro CNN Terra. Professor, boa noite. O Japão decidiu desligar as suas usinas nucleares depois da tragédia em Fukushima. A energia nuclear é muito limpa, tradicionalmente vista como segura, desde que aconteça um acidente. Quando o acidente acontece, os transtornos são enormes e os riscos são gigantescos. Eu estive em Fukushima, eu vi o impacto ao redor, num raio de 20, 30, 40 quilômetros da usina, quando os moradores foram retirados de suas casas. Foi feita uma operação de limpeza enorme que ainda acontece para que essas pessoas possam voltar a viver ali naquela região perto da usina nuclear. Portanto, foi um motivo de segurança que eles desligaram as usinas. Por que agora eles estão tentando religar? A demanda por energia está muito grande? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Realmente a demanda cresceu muito por conta das indústrias de chips, né, de circuitos eletrônicos, que isso cresceu muito no Japão, e também pelo uso das centrais de inteligência artificial. A inteligência artificial consome muita capacidade de processamento, então a demanda por energia no Japão cresceu, razão pela qual eles estão buscando reativar as usinas. O Japão ele tem 33 usinas nucleares, 9 delas têm autorização para operar, segundo os padrões estabelecidos pós-Fukushima, mas efetivamente só 5 hoje estão trabalhando, né? Então tem uma boa parte do parque nuclear está desativado, parque esse que eles pretendem reativar agora. E natural que se aprendam as lições depois do desastre, depois da tragédia. Ninguém esperava que uma usina nuclear tivesse riscos, tinha plano A, tinha plano B, mas veio o terremoto, veio a onda gigante, tsunami, desligou os geradores de reserva, o combustível nuclear ficou sem resfriamento, explodiu o reator e vazou um pouco de radiação. Quais são os riscos agora? Eles tomaram medidas de segurança para esses outros reatores que, já que estão todos ali, numa área muito propensa a terremotos? Bom, Márcio, nós temos uma arte que mostra só o que aconteceu desde janeiro do ano passado até hoje. Foram terremotos acima de 6. Né? Nós tivemos, são fortes? Fortes. Nós tivemos 6 terremotos até a data de hoje no Japão, desde janeiro do ano passado, aquele primeiro terremoto, que é esse que está marcado com 7,5, né? Mostrando que efetivamente o Japão é uma zona sísmica e isso causa grande preocupação. Você mencionou que os desastres, eles não são comuns, a energia ela é bastante segura até que um desastre, um acidente aconteça. E muitas vezes o vazamento ele só é percebido quando danos significativos já ocorreram. Isso se passou, por exemplo, na década de 70 nos Estados Unidos, em 3 Mile Island, quando a comunidade foi alertada sobre a necessidade de evacuação da região, a contaminação já tinha se espalhado durante vários dias. O exemplo maior que a gente tem, além de Fukushima, é Chernobyl, né? Que ali foi um erro de gestão, mas que poderia ter causado até um problema muito maior na Europa se não fosse o empenho dos mineiros, né, dos trabalhadores nas minas,
que se expuseram à radiação mortal, cavaram ali um arcabouço para que pudesse ser injetado concreto e evitar um dano maior. Mas até hoje a área está interditada, né? Então, assim, na história nuclear, os acidentes eles não são tão frequentes, mas quando eles acontecem, eles são bastante significativos. O Japão, além de ser essa área sísmica, ele tem um outro problema, porque ele não tem aonde depositar o combustível nuclear após o seu uso. Mesmo depois do uso, ele continua podendo contaminar o ambiente durante milhares de anos, ele demora muito tempo para ser degradado. E nessa área sísmica, eles não têm como fazer aquilo que é a deposição em sítios geológicos profundos e estáveis, porque essa é uma situação que não se configura no Japão. Então, eles acabam depositando isso em dispositivos mais na superfície, o que realmente pode causar um problema. Por outro lado, a energia nuclear, quando não acontece a tragédia, ela é considerada uma energia limpa. Sim. Especialmente se a gente compara com as termoelétricas a óleo e gás e carvão, que o Japão até hoje precisa usar para gerar energia, já que o Japão não tem energia hidrelétrica, não tem tantos rios assim, e não tem nem espaço para ter energia solar, eólica, como temos no Brasil, por exemplo, nas dimensões continentais do nosso país, do tamanho do Japão. Então, a energia nuclear é uma alternativa para eles. Não dá para negar isso. Não deixa de ser, porque ela é considerada na taxonomia de fontes renováveis ou fontes de emissões neutras, né? A energia nuclear ela está entre elas. Você estava citando Fukushima. Eles fizeram, quando a usina foi construída, eles fizeram uma espécie de dique para proteger a usina contra tsunamis. Então foi feita uma simulação prevendo a altura que as ondas poderiam atingir. Alguns anos antes do acidente, teve uma revisão dessa modelagem e sugeriram que essa barreira, esse dique, deveria ser aumentado, coisa que não foi feita. E foi exatamente esse tanto que faltou que permitiu que a água entrasse num dos reatores e causasse todo o problema que causou. Então, por melhor que seja o planejamento, Márcio, eu sou declaradamente contra a energia nuclear por conta dos riscos que se tem. Eu sei que esse é um assunto bastante polêmico, mas os riscos eles são muito grandes e quando acontece um acidente, ele tende a ser realmente bastante intenso. Especialmente quando a gente está na usina, quando a gente vai à usina e vê não apenas a destruição provocada lá dentro e a dificuldade que está sendo até hoje de desmontar aquela usina, como também o impacto que foi provocado naquelas pessoas ao redor. O quanto que elas sofreram por ter que sair de suas casas, o medo que houve por aquela possível radiação que alcançaria aqueles moradores ali e as histórias que eu ouvi foram terríveis. Então isso precisa ser levado em conta também, apesar de toda a segurança. Contaminação que permanece até hoje, não só na área, mas também no mar. Foi um trabalho pesadíssimo de limpeza daquela região e agora a água do mar que está recebendo essa água, vamos dizer contaminada, mas com trítio ainda, o único elemento que não conseguiu ser filtrado depois de passar pelos reatores nucleares. Esse é o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. O senhor volta ainda nessa edição do CNN Prime Time? Volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. Até daqui a pouco, professor.